paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para disponibilizar esse material da Escola Bíblica Dominical em caráter de pré-aula, para que todos que nos acompanham possam ter recursos e usá-los para aprimorar e também dinamizar suas aulas dominicais. Queremos agradecer por vossas vidas, sobretudo aqueles que têm semanalmente, contribuído com suas orações, curtindo os vídeos, deixando seus comentários e também na divulgação desse material. Dando sequência nesse trimestre maravilhoso, nós estamos hoje com a nossa terceira lição do trimestre, que vem abordando o desafio da evangelização. E hoje trataremos sobre igreja, a agência evangelizadora. Nessa ocasião, como é de costume nas nossas lições, vamos argumentar aqui com base em 3 pontos: a fundação evangelizadora da igreja. Depois trataremos também sobre a missão prioritária da igreja e sobre, no terceiro ponto, Antioquia e igreja missionária. E para tanto, também estão conosco o nosso pastor João Barbosa, que tem dado sua contribuição, valiosíssima contribuição aqui nesse programa. Também está conosco o nosso evangelista Iranilson Salvino, que na nossa convenção em Abreu Lima é responsável pelo setor de missões. Eu agradeço a todos por suas vidas e sejam muito bem-vindos a mais um programa EBD na web. Eu gostaria de começar assim com o nosso mais recente convidado, nosso irmão Iranilson, já que a gente tem uma lição, irmão Iranilson, trabalhando justamente essa grande e prioritária missão da igreja, E eu vou abordar, a princípio, igreja falando a nível de Brasil e particularmente a área de atuação da nossa convenção. A título de também complementação da lição, gostaria de perguntar ao senhor se no Brasil a igreja tem conseguido cumprir com a sua missão de evangelizar a todos os homens e mulheres. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão escutando esse programa. Para nós é uma alegria, irmão? Uma honra poder estar participando desse momento aqui e respondendo a pergunta do nosso superintendente, nosso segundo superintendente, nosso evangelista Marcelo. Eu acredito que ainda falta muita coisa, sabe, Marcelo? Para a gente dar continuidade a esse trabalho. A igreja brasileira precisa avançar muito naquilo que nós acabamos de falar, que é evangelização no Brasil. A igreja brasileira está em falta, e principalmente no que se diz respeito à janela 10/40 dentro do Brasil, que é o Nordeste brasileiro, onde falta tantos povos ser evangelizados, onde a igreja não tem tido como prioridade. Falo assim como igreja brasileira, a igreja no Brasil. Irmão Iranilson, considerando o seu ponto de vista, de analisar o trabalho da igreja evangélica no Brasil como um todo, sem distinguir, pastor João, A ou B, porque é um papel da igreja como um todo, e tomando também como parâmetro a igreja primitiva, aquela que começou lá em Jerusalém, particularmente no dia de Pentecostes, a gente percebe que ali era uma mensagem, de fato, muito recente, porque ia falar de um indivíduo, de uma figura religiosa muito nova. Mas hoje nós temos, como o senhor citou, o sertão, que de fato tem uma certa carência, falta um pouco de atenção até para aquele povo, mas nós temos uma noção de Jesus. Eles têm uma certa noção, um certo conhecimento. Então, em muitas cidades do interior, tem alguma igreja evangélica, mas tudo indica que a gente ainda está um pouco negligente nesse sentido. Na igreja primitiva falava-se de um Cristo de fato muito recente, totalmente desconhecido. Mas hoje ele não é totalmente desconhecido. O povo tem uma noção. Na sua opinião, a gente está de alguma forma
não acertando no método, na estratégia, para atender essa demanda, né, desse povo? Qual é a sua opinião nesse sentido, tomando, né, como parâmetro também a obra evangelística no início da igreja? Eu acredito que a igreja, tendo como caráter missionário, ela possui e deve ser marcada pela missão de evangelização, e isso quer dizer que a igreja deve reconhecer, né, o amor de Deus para com o mundo. Quando fiz a minha colocação em relação à questão de prioridade, na questão de evangelização, eu acredito que a igreja brasileira deveria dar prioridade mais à própria nação brasileira. E destacando, como falamos, o Nordeste, não apenas o segmento nordestino, mas também o ribeirinho, os ciganos e outros segmentos que precisam de uma atenção especial, como eu havia falado, que é uma janela 10/40 dentro do Brasil, que a igreja brasileira precisa ter como prioridade esses segmentos que precisam, mais do que nunca, ser alcançados pela evangelização. E eu acredito também assim, que a estratégia evangelística, a que passou. E nós precisamos investir em dinâmicas de evangelização diferenciada. Como exemplo, nós temos o Médicos Sem Fronteiras hoje, que tem uma dinâmica de evangelização totalmente mudada. E a evangelização, ela não é uma prioridade para alguns da nossa igreja. Assim, a evangelização é para todos, né, pastor João? É isso. Jesus, ele deixou uma ordem em Mateus 28, não deixando escolha para nenhum de nós que somos igreja. Então, quando se fala que é igreja, ele está falando que todos são igreja. Não é apenas departamento de campanha, ou de oração missionária, ou Madalp, ou seja ele qual for, esse departamento de evangelização. Não, quando se trata da evangelização, se trata de uma responsabilidade da igreja. Se trata de uma ordem que Jesus deu à igreja. Então, quem é a igreja deve mais do que nunca cumprir o ID que Jesus deixou para nós. E, com certeza, a doutrina pentecostal tem dado uma grande contribuição, né? Muito grande. Né? Desde a sua nascente lá no início do século XX, né, pastor? A doutrina pentecostal, assim como outros missionários, né, de outros segmentos também, tem dado uma grande e importante contribuição para a propagação do evangelho, né, em todo o Brasil, né, não só nos grandes centros. Mas eu quero insistir ainda com o senhor, irmão Aranilson, o senhor já que é responsável pelo nosso setor de missões e tem ideia de como isso funciona, não só na nossa região metropolitana, né? E quando a gente fala de investimento, evidentemente, eu me lembro de um artigo que eu li há algum tempo e que mostrava a tabela de investimento dos recursos arrecadados na igreja. E o último item de investimento era justamente evangelismo. A minha pergunta é, a gente tem recurso, né? Tem mão de obra, por que ainda estamos demorando tanto para investir num trabalho que é o sentido de existir da igreja? Eu acho que, como eu falei, não é? A liderança brasileira em um todo precisa avançar nessa questão aí, né? A evangelização da igreja brasileira, ela tem melhorado, mas falta muita coisa, não é, pastor? Isso. Ainda falta muita coisa, porque nós estamos vivenciando isso na prática hoje. Quanto ao nosso departamento, eu quero falar o nosso departamento de intercessão missionária, que é o nosso departamento de intercessão. Estamos na retaguarda do campo de evangelização, no campo missionário, mas apenas não temos ficado na intercessão. Temos também se preocupado com a evangelização e de uma forma integral, viajando o estado, o Nordeste, viajando as cidades da Mata Sul, da Mata Norte, no Agreste, né? De Pernambuco. Nós observamos que, se a gente não termos uma dinâmica de evangelização diferente, nós não vamos alcançar as famílias que estão ali, nos cantos mais remotos do nosso estado. Porque a evangelização que hoje se pratica nos centros urbanos ainda funciona, mas precisa melhorar. Mas quando tratamos da evangelização fora dos centros urbanos, dentro do Agreste, da Mata Sul, Mata Norte,
no próprio sertão nordestino, ela tem que ter um caráter totalmente diferente, diferenciado, uma dinâmica que venha atender de uma forma integral, não apenas levar uma palavra de evangelização, porque as necessidades não são apenas ao que se diz respeito ao evangelismo, mas outras e outras do qual o próprio governo deixa essa abertura para que a igreja ela invista nesse sentido, para que o evangelho alcance as pessoas que estão nesses cantos mais remotos. Quando a gente fala de uma abrangência integral, a gente quer dizer, né? Espírito, alma e corpo, né? É o que ele está falando, né? Ou seja, é o aspecto espiritual da salvação, como também atender uma necessidade imediata, né? De caráter material, que a gente chama também de trabalho social. A gente agora há pouco tivemos o Fórum de Missões, realizado pela Superintendência das Orações Missionárias, há quase um mês, não é? E nós tratamos de perto esse assunto, junto com alguns convidados nossos, que quanto à questão da evangelização, como falamos, nós apenas não podemos chegar apenas para evangelizar. Hoje nós levamos um professor na área da educação, levamos um profissional da saúde, levamos um serviço social de cabeleireiro, barbeiro, levamos limpeza de pele, levamos o mantimento, né? A questão da cesta básica, levamos a recreação infantil, porque isso aí, a igreja saindo das quatro paredes, ela vai atrair a comunidade para si. Porque hoje, infelizmente, as igrejas, ela passa por uma descredibilidade, não é? Um descredenciamento quanto à evangelização. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando se chega a uma igreja num bairro, em uma cidade, sempre a comunidade vai ter uma visão de que é mais um aproveitador que está chegando. Não é culpa da palavra, não é culpa do Senhor Jesus. A culpa é daqueles que faz de uma forma totalmente errônea, não é? Que na verdade chega dizendo que vai fazer missão, que está ali para evangelizar, mas na verdade estão ali para tirar proveito. São mercenários, né? Justamente, para tirar proveito. E, na verdade, a comunidade está esperando muito mais do que isso, não é, pastor? Esperando, como nós falamos anteriormente, uma missão totalmente integral, daquela que Jesus foi o próprio ensinador dessa missão com seus discípulos. Amém. Pastor João, pregar o Evangelho é dar continuidade à mensagem que o próprio Cristo iniciou, ou seja, é uma mensagem que se repete há 2000 anos. Sem ser cansativa ouvi-la, né? Ou desfrutá-la, ou desfrutar dos seus bens, né? E como já falamos aqui em algum momento, contextualizar essa mensagem parece que tem sido o grande problema para alguns pregadores, né? Porque na tentativa de atrair, né, às vezes fiéis, às vezes adeptos, né, contribuintes, pensando apenas como contribuinte, né, financeiro, as pessoas têm, imaginando contextualizado, na realidade distorcida a palavra de Deus, né, e pensar na igreja primitiva, aquela mensagem poderosa, né, a gente fica imaginando Pedro quando vai justificar o batismo com o Espírito Santo, aquela manifestação totalmente estranha para os de fora, e o que ele vai fazer é justamente esclarecer o que estava acontecendo. A missão da igreja permanece, mas quando a gente fala do êxito, considerando o que ainda falta alcançar, quem é que está falhando? É o conteúdo ou é o propagador? Olha, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui para gravarmos este abençoado programa e a companhia dos companheiros evangelistas, evangelizadores, mestres na palavra. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que não existe uma falha, não existe uma perfeição no sentido absoluto.
Até porque essa perfeição no sentido absoluto só existe em Deus. É verdade. Verdade? Verdade, pastor. E não é que a palavra, o conteúdo, eu diria que ele é excelente. Estou falando do ponto de vista da igreja onde eu sirvo a Deus. O conteúdo é excelente. E aqueles que têm estado à disposição para Deus, assim, aquela resposta que Deus perguntou a Isaías: quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esses somos nós que hoje propagamos o Evangelho. Agora, o tempo que estamos vivendo é tão difícil, a iniquidade tem aumentado de uma forma sem precedente na história do homem. O homem do século XXI e suas práticas são terríveis. O avanço científico, o conhecimento, tem trazido um endurecimento. Mas observe que a Igreja de Cristo tem crescido em meio a tudo isto, principalmente no Brasil. Existe aquilo que eu chamo de áreas de sombra. O que são as áreas de sombra? Tem os focos onde a evangelização é muito forte, como as grandes cidades, as cidades médias, as cidades pequenas e as vilas e povoados. Esses dois últimos, eu classifico que estejam dentro daquelas chamadas áreas de sombra. As partes mais remotas da terra onde está o pregador. Não me refiro aqui de confins da terra, mas do território onde o pregador está. Tem uma parte mais remota com relação, geograficamente, referindo-se ao ponto onde ele está. Que ele precisa avançar mais, talvez seja esta a forma como o nosso evangelista aqui, ele abordou. Mas a igreja, ela vai fazendo o seu trabalho, e eu louvo a Deus por isto. Eu posso falar assim, irmãos, porque eu aceitei Jesus no ano de 50 e prossigo sendo crente em Cristo até hoje. E vi como a igreja cresceu e ocupou os espaços geográficos, mesmo nos lugares mais difíceis. Ela foi lá e falou de Cristo para aquelas pessoas, e alguns aceitaram a Cristo, e depois esses discípulos também se tornaram mensageiros da palavra. E assim a obra do Senhor foi crescendo. Isso é referência à nossa terra, ao nosso Brasil, ao nosso Pernambuco, digamos assim, ao nosso Recife, ao nosso Abreu e Lima. Esse trabalho cresceu. Não podemos fechar os olhos a esse desenvolvimento. Tem sido indicado um caminho, uma fé e um estilo de vida diferente. Que pregar Cristo é você mostrar para o pecador, muitas vezes desesperado, sem ter um norte. Qual é o caminho? Não é sem razão que Filipe perguntou um dia a Cristo: Mestre, mostra-nos o caminho, o que nos basta. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele mesmo antes disso, ainda no sermão de Mateus 5 a Mateus 7, ele fala de 2 caminhos, um largo e um estreito, querendo mostrar de forma analógica o caminho da salvação, que é esse o trabalho
que a igreja faz. O capítulo 13 de Mateus é uma riqueza quando mostra a qualidade do solo, referindo-se aos corações onde a palavra é semeada. E de acordo com a condição do indivíduo. E a qualidade do solo não depende do semeador. Não depende do semeador. Não é sem razão que no ide de Jesus, principalmente lá em Atos 1:8, ele pediu que eles, antes de irem, ficassem um tempo em Jerusalém, que foi um espaço de 10 dias. Eles não sabiam que era 10 dias, onde eles seriam revestidos do poder do alto. Ele disse: descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Observe bem que como esse ir é difícil por causa do tipo de solo que o pregador não depende dele e depende também. Porque quando ele, antes de pregar, ele deve a um tempo a sós com Deus. Depois de estudar a palavra, ele submete esse estudo a um pouquinho de joelho dobrado. Porque quando Jesus ele manda, né, os discípulos aguardar esses 10 dias, é uma questão de um tempo da preparação. Isto, essa preparação do pregador, porque não é porque eu acho bonito pregar, é uma responsabilidade muito grande, e os obstáculos que ele vai encontrar pela frente é tamanho. Como você falou, que não depende dele, tudo bem. Mas se ele orar e ler a palavra, e por que está então desuso hoje submeter um pouquinho de jejum, regado à oração e leitura da palavra, para que eles fiquem desprovidos das coisas daqui e cheios das coisas dos céus. Uma visão, como a visão de águia, vendo longe. É aquele pregador que ele não vê obstáculo. Ele vai falar a palavra. A Bíblia é pontilhada de exemplos. João Batista foi para o deserto da Judéia, a gente vai encontrar uma multidão, mas ele, quando chegou lá, não tinha uma multidão. Ele começou sozinho, como se fosse um louco, gritando, falando para o povo se arrepender. Não tinha povo. Mas esse povo foi chegando. Conseguiu atrair de alguma forma, atraiu, né? De alguma forma, exatamente. Depois não precisava mais gritar. Pastor João, veja só. Chegou perto. Eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz ao evangelista Iranilson e saber seu ponto de vista, né? Tomando, evidentemente, como referência a igreja primitiva e o alcance que ela teve, com o recurso que ela teve, né? A ação poderosa do Espírito Santo, né? A gente sabe que foi vital, essencial para que a igreja se expandisse, né? Sem a ação poderosa do Espírito Santo não seria possível o sucesso. Mas, levando em consideração que hoje o Espírito Santo continua atuando, ele atua da mesma maneira, é o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito. Alguns saudosistas se remetem ao passado, né? Fazendo referência, mas no passado era assim, Deus agia assim. Bom, o Deus é o mesmo. Se alguém mudou, não foi Deus. Quem mudou foi o homem. E além da ação do Espírito, né? Do socorro sobrenatural, nós também temos os recursos, muitos recursos. Ninguém vai de barco para uma longa distância. Pega um avião, um veículo, né, mais confortável, chega-se rápido. E a pergunta que eu faço ao senhor, que já foi à Europa, num trabalho missionário, que já viajou um pouco do nosso Brasil, conhece bastante. A gente tem muito recurso hoje, tem o socorro do Espírito Santo, porque a gente ainda não conseguiu. Eu faço a pergunta também porque dizemos, há muitas almas a serem alcançadas. Por que a gente ainda não alcançou essas almas com tanto recurso que temos em mãos?
Olha, essa questão de alcançar essas almas depende um pouco da leitura que venhamos a fazer com relação ao campo de evangelização. Nunca vamos ter 100% da população de uma cidade Isso é verdade. crente. Deus disse a Paulo... Mas é possível. É possível. É possível, mas na fazendo- história... Só fazendo uma observação, pastor, como o senhor falou, nunca é possível a gente conseguir 100% da população de uma cidade, Não. é verdade. Agora também, assim, eu acho que inadmissível a gente correr cidades dentro do nosso próprio Nordeste, o estado, que você chega lá, nós não temos 1%, Pronto. 2%, e às vezes 1, não sei quanto, bem pertinho de nós. Então, assim, eu acho inadmissível. Por isso que eu volto a falar que o investimento dentro da nossa janela deveria ter uma prioridade maior. Mas me permita o seguinte, esse evangelismo, Marcelo, essa urgência, como eu estava falando antes, Deus disse a Paulo em Corinto, eu tenho muito povo nesta cidade para ti. Foi. Porque às vezes eu vejo pregadores dizer, o Senhor me disse, homem, eu vou te entregar essa cidade na tua mão. Deus não diz isso a ninguém. Falo com autoridade bíblica. Deus não diz para um homem, eu tenho te entregue essa cidade na tua mão. No Antigo Testamento você escuta isso, do ponto de vista bélico. E o senhor acha, pastor? Mas do ponto de vista espiritual, Deus não diz isso a nenhum homem. Qualquer que disser, Deus me disse, vou te entregar esta cidade em tuas mãos, no sentido dele converter aquela cidade, Também não acredito. está fora do contexto bíblico. É Para verdade. entender, isso não existe. Agora, ele deve ir a todos daquela cidade. E com a perspectiva de que todos, né, estão passíveis de se Na renderem à certeza, mensagem. porque eu Né? não sei quem é que vai aceitar Jesus. Eu vou pregar a todos. E todos podem, eu sei E da todos- dificuldade, não, mas não, todos podem. Da perspectiva, E aceitar. A né? mensagem do a Evangelho. minha perspectiva é que todos, porque o que Paulo disse? Ele quer que todos se salvem. Perfeitamente. Deus quer A que vontade todos de se Deus, né, salvem. pastor? A vontade de Deus é que Agora, todos se é salvem. que às vezes é um engano no evangelista, é que muitas vezes ele vai pregar e acha que ele vai salvar todo mundo. E tem que salvar, e todo mundo tem que se converter. A questão é que, na verdade, a igreja está na responsabilidade de apenas semear a palavra, pregar a palavra. E o resto fica com o Espírito Santo, né? Um pregador americano Perfeitamente. que anos atrás fez sucesso na mídia, conta-se que ele foi pregar num determinado país daqui, no Cone Sul do nosso continente, e quando ele viu a multidão que afluiu para ouvi-lo, ele inflou e disse, ele achou que verdadeiramente aquele povo precisava deles, ele era necessário. E esse homem foi um fracasso, escandalizou, porque se esqueceu do que nós, pregadores, ministros da palavra, dependemos de Deus. Esse Espírito Santo, esse Paracleto, que tem também o sentido de advogado, aquele que está junto, quando eu não consigo, ele até fala por mim, geme por mim, intercede por mim, dizemos uma palavra de uma forma e ele, diante de Deus, chega da forma que Deus quer ouvir. Uma irmã, me permita, uma irmã, nos tempos atrás, o Ari era ímpio e batia nela porque ela fosse para a igreja. E ela já ia anos levando uma surra daquele homem cruel. E um dia ela disse, Senhor, hoje eu vou à igreja, mesmo que eu leve uma surra quando chegar. E lá naquela igreja, ela orou e dizia assim na sua oração, Senhor, tem consciência, salva o meu marido. Será que você não está vendo? Eu vou chegar em casa e vou levar umas surras, tem consciência.
E quando ela chegou em casa, ele se abraçou com ela, que tinha passado numa igreja, tinha aceitado Jesus. Ela era uma mulher que não sabia escrever, não sabia ler, na sua ignorância. Sei que eu posso chamar isso de ignorância. Me parece mais simplicidade, pureza de espírito. Estou entendendo? O que ela pediu, Deus entendeu o sentimento do coração daquela mulher. Esse sentimento que está faltando no evangelismo hoje, da evangelização, é esse sentimento, essa pureza de alma, esse desprendimento, essa correria atrás do vil metal, essa vontade de aparecer, de ser grande, de ser um dos primeiros da fila, de ser visto. A realidade é que as pessoas vão mais no sentido de converter o ouvinte do que propriamente transmitir a mensagem. Transmitir a mensagem. Como o Iranilson até também já falou. Ora, se Jesus... Ele está na condição apenas de anunciar. Não vai converter ninguém. Amado, se Jesus chegou em cidades, Jesus, no seu ministério, chegou em cidades que ele não conseguiu fazer milagres. Jesus, porque a incredulidade era tanta, e depois ele disse: sai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque sem Sodoma e Gomorra, se tivesse operado os milagres que foram feitos entre ti, eles tinham se arrependido. E houve milagre, né, pastor? Houve milagre. O povo não foi o suficiente para que o povo acreditasse na mensagem. Mas foi a quantidade que foi feito lá em Betsaida, em Cafarnaum. Eu estou dizendo, justamente, mesmo diante dos milagres, a mensagem não foi o suficiente para quebrar o coração da incredulidade. Os ninivitas, se tivessem visto aquele milagre, tinham se convertido. Jesus foi quem disse isso. Foi, verdade. E eles não se converteram. Mas no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Corazim e aquelas demais cidades ali. Por quê? O que existe? A incredulidade. Então, muitas vezes... Então, eu quero mostrar o seguinte: existe essa dureza de coração em determinados lugares. Existe. Eu conheci 2 cidades na Europa que é difícil pregar o evangelho lá. É uma cidade que tem mais para o norte, entre Lisboa e o Porto, tem uma cidade que tem uma padroeira naquela cidade. É difícil, é terreno difícil. É uma Juazeiro do Norte. E o outro é Santiago de Compostela, em Espanha. Não é, pastor? É uma Juazeiro do Norte brasileira, né? É, exatamente. Eu acho que é um pouco pior. É porque a Juazeiro já é uma extensão de lá. Olha, a incredulidade é tal, mas tem crente naquela cidade. Existe, com toda aquela incredulidade, eu conheci um pastor que pregou e viu almas se renderem em praças públicas, e ir para a igreja à noite. Quer dizer, o pregador não tem que se preocupar se vai muitas pessoas se entregar para Cristo. Fale a palavra, porque a palavra não volta vazia. Ela tem o seu destino certo. Se não atuar na hora, mas ela vai fazendo um trabalho. E os frutos daquele trabalho virão depois. É a missão da igreja, né? É verdade. Essa igreja é espiritual no mundo, né? Então, a nossa missão vai sendo cumprida, mas a da igreja vai tendo continuidade. A gente vai participando dessa grande obra, né? Observe só, eu não sei se, porque Paulo fala do pregar publicamente e pelas casas. Paulo fala disso, do evangelismo, de casa em casa. Fala, né? Em Atos. Em Atos. Dando a ideia de que esta também era uma forma de se pregar a Cristo. Levando-se em consideração aquele contexto, né? Aquele contexto. A Bíblia mostra o evangelismo individual, no caso de Filipe, com aquele ministro, Eunuco, né?
da rainha de Candace. Queria um evangelismo pessoal. Que no caso dele, ali ele foi mais para esclarecer, né, aquele ministro, como o senhor mesmo já falou, ele lia, e certamente ele tinha uma frequência de ida aos cultos, vamos dizer assim, ao templo, mas não havia uma compreensão suficiente para libertá-lo, né? Mas eu quero mostrar, para mim parece que não tinha esse método. O problema é que hoje se criou muito método, muitas estratégias. Você está me entendendo? Não está? Se burocratizou a forma de evangelizar e não é isto. Se eu sou convidado para pregar num congresso ou ministrar um estudo, eu devo preparar o meu sermão, pelo menos ter meus tópicos que eu vou falar, para não ficar dizendo, diga, irmão. Agora, se eu vou para um evangelismo pessoal, não tem que preparar sermão, coisa nenhuma. Se eu vou, porque Deus vai me dar, o Espírito Santo vai me dar as condições. Eu já li a palavra, já orei, e estou caminhando. Surgiu a oportunidade, eu vou falar de Cristo. Eu não tenho sermão copiado, coisa nenhuma. É a Bíblia que está aqui, que está no meu coração. Quando Paulo chegou em Coríntios, na segunda carta, ele disse que não pregava a ele mesmo, né? Isto, mas a Cristo. Crucificado. Reconhecendo mas me deu uma palavrinha ainda, reconhecendo Marcelo. Que quando chega nos versículos mais adiante, que ele era só apenas um vaso de barro. Se ele fosse pregar ele mesmo, não teria êxito a sua pregação e não alcançaria ninguém. E o próprio Jesus falou, né, Marcelo, que não é quando esse evangelho do reino converter todo mundo que vai chegar ao fim. É quando ele for pregado. Então fica a dica que é só para ser anunciado, para chegar ao conhecimento. E quem decide é o ouvinte, né? Se ele quer ou não. Não é assim, pastor? Veja, eu quero mostrar o seguinte. Me parece que na igreja de Jerusalém não tinha esse método específico. As oportunidades foram surgindo, claro, que depois de 2 milênios, é preciso que isso seja codificado. Tá vendo? Não é isso, não estou falando contra isso. O que eu me refiro é excesso de metodologia para se pregar o Evangelho. E está no terceiro tópico que eu quero pedir só o parênteses para o senhor continuar. No terceiro tópico da nossa lição, porque a nossa lição, como já falei da divisão, que o segundo tópico fala sobre a missão prioritária da igreja. Evangelização, missões, ele vai tomar missões em Atos e vai falar sobre a promoção social, que também já fizemos menção disso, que é necessário que a igreja precisou dessa ação social aliada ao evangelismo, né? Leva-se a obra de salvação, mas você não pode esquecer de uma necessidade material. O apóstolo Paulo, né? Ele foi o administrador de um recurso que levou até Jerusalém, né? Para atender uma necessidade. No terceiro tópico, evangelista Iranilson, pastor João, no primeiro subtópico que fala de uma igreja completa, né? Aqui fazendo menção da igreja missionária de Antioquia. Então diz assim, eles souberam como preparar a igreja para evangelizar os gregos, os romanos e bárbaros. O senhor falou, pastor, do excesso de métodos. Evidentemente que quando você foca muito no método, você se esquece, né, da capacidade de ação do Espírito Santo, né, da ação voluntária, que não está restrito a um método que o homem cria. Mas também, do outro lado, Deus não negligencia uma metodologia que está debaixo da sua vontade. Isto. E aqui a gente vê, eles souberam como preparar. Como o senhor considera, né, a obra evangelística direcionada pelo Espírito Santo e o preparo de um homem ou de uma mulher de Deus para a obra missionária evangelística, que para mim tem a mesma conotação, né? Então, a gente no passado, isso meio que era difícil de entender, né? Preparo teológico, né? Preparo espiritual, eu já considero que todos têm esse preparo espiritual, precisa-se
de uma orientação, né, em outros sentidos, político, econômico, social, teológico. Eu gostaria de saber dos senhores, o senhor, para concluir, evidentemente, né, o seu argumento estava sendo colocado, mas aliado a essa questão do preparo, como o autor coloca, que Antioquia tinha e que era uma igreja modelo nesse sentido. Veja só, com relação aos bárbaros, é preciso que entendamos uma coisa. O que é o bárbaro? Os povos bárbaros era simplesmente qualquer povo que não estava ligado à cultura grego-romana. Estava fora desse contexto, era bárbaro. E quem fosse evangelizar precisava saber disso. E quem fosse evangelizar precisava ter esse conhecimento. Não pense que o pastor João Barbosa ignora os métodos corretos para a pregação do Evangelho, principalmente para a missão. Aliás, missão porque a gente está fora do Brasil, fora da nossa terra, não é isso. Existem igrejas que não diz nossa congregação em tal lugar de nossa missão. Não está nome de ninguém. E está correto isso. Está correto. Eu vou dizer a igreja, nossa igreja lá em Caruaru, nossa igreja lá em Petrolina, nossa igreja lá em Escada, lá no Cabo. Eu poderia dizer nossa missão lá no Cabo. Ou São Paulo, Rio. Você está me entendendo, não está? Estou entendendo, pastor. É uma missão nossa ali naquela cidade. Não, é lógico. Paulo, junto com Barnabé, dois gigantes do evangelismo mundial, tinham. Veja bem, você chega numa cidade, por que Paulo fazia? Procurava saber se tinha judeus naquela cidade. E o apóstolo Paulo foi um homem preparado. Isso é um método. Quer dizer, alguém que eu possa chegar perante ele e não chegar simplesmente numa praça. Procurava primeiro as sinagogas, né? Procurava a sinagoga. Ali ele tinha público. Quando ele chegou em Filipe, não tinha sinagoga, mas descobriu que tinha no sábado um grupo de mulheres que lavavam roupa no rio. Na beira do rio. E era muita gente. E ele disse, eu vou para aquele ajuntamento ali. E ali estava Lídia. Quer dizer, Paulo tinha uma estratégia. Aí estava uma estratégia, né? Depois, ele estabeleceu uma estratégia, na sua visão missionária, ele passou, se ele fosse para as cidadezinhas pequenininhas, tudo bem, não é? Eu vou lá, mas primeiro eu vou para a cidade polo. Sempre procurava, né? E lá eu estabeleço a minha base. E dali, essa palavra vai irradiar os recantos. Para todos os recantos, aí os subúrbios, para toda parte. Esses cristãos urbanos, esta tem uma obra aí de uma determinada editora, mas uma obra boa, cristãos urbanos, esse evangelismo urbano que foi muito explorado, vamos dizer assim, pelo apóstolo Paulo. Ele aproveitou bem isto e ganhou, me permita, os senhores, centenas de milhares de pessoas para Cristo, a ponto dele entender que aquela região da Ásia estava evangelizada, pelo menos do ponto de vista geral. Tem sempre aqueles grupos, como disse aqui os segmentos, né, pastor? Aqueles segmentos que não foram alcançados, menos evangelizados, mas que serão depois, precisa ter cuidado. Eu, pelo menos, evangelizei e me senti muito bem aquela comunidade de cigano lá em Portugal. Inclusive, foi nos dado uma igreja de ciganos que, por uma questão diversa, a convenção do Brasil entendeu que se deveria passar aquela igreja para um pastor cigano da convenção portuguesa. Então, eu quero me referir ao seguinte, que existem esses grupos dentro de uma cidade que são as nações que Jesus se refere lá em 28 de Mateus, aquelas etnias, aqueles povos que precisam ouvir de Cristo. No caso, Iranilson, a pergunta que eu fiz para o pastor, né, como considerar essa questão do preparo para evangelizar
No caso aqui citado, gregos, romanos e bárbaros, mas a gente sabe que são pessoas de culturas diferentes, que hoje com a internet, né, a gente imaginar culturas diferentes é até difícil, porque de alguma maneira existe algo em comum em todas as culturas, um elo que conecta, né, todas essas tradições e culturas, e que hoje é muito mais fácil conhecer uma cultura. Conhecer a cultura, preparar esse obreiro, esse homem ou essa mulher para a obra de expansão do Evangelho, sem, no entanto, desconsiderar, claro, o seu preparo espiritual. Como é que você considera? Aqui está a igreja de Antioquia, que o escritor, né, leva em consideração que era uma igreja preparada, né, era uma igreja equipada, né, porque foi de lá que foram separados os pioneiros dessa obra transcultural, né? O missionário transcultural. Justamente. Como é que você considera a questão do preparo, sem desconsiderar, evidentemente, de forma alguma, né, a ação do Espírito Santo sobre esse indivíduo? Eu vejo a questão do preparo, como é que se diz? Inegociável, né? Tem a sua suma importância, né, pastor João? Na questão do candidato que está indo ao campo. Seja ele esse campo urbano, estadual, nacional, transcultural, é indispensável a preparação do candidato ao campo missionário. Quando eu falo campo missionário, como eu já falei, de uma forma geral, porque todos são missionários, né? A única diferença é que um vai trabalhar em campos diferentes. E, portanto, todos são missionários, e a igreja de Antioquia, ela teve a grande preocupação nessa questão da preparação, não é? Na questão da preparação, não esquecendo, é lógico, como já foi citado, o Espírito Santo, né? Não esquecendo... Uma que é ele que separa, né? Justamente, porque ele é o autor dessa ele situação. Ele separai-me, né? Não é? Porque ele é o autor dessa situação. Então, a igreja de Antioquia, ela valorizou de uma forma gigante a questão da preparação do candidato. E aí é onde está, onde nós identificamos hoje a grande falha de muitas igrejas hoje, que não investem no candidato para estar ao campo, para ir ao campo, né? Não há um investimento, não há uma preocupação, não há uma preparação. Não é porque o Espírito Santo vai preparar, vai fazer, que nós vamos deixar de fazer a nossa parte como igreja, né, pastor? Temos que se preocupar, é lógico, com essa questão aí. Então, o maior sucesso da igreja de Antioquia foi essa. Por isso que ela era uma igreja completa. Por quê? Não apenas, eu penso aqui, não estou vendo aqui na Bíblia, né? Mas eu penso que não apenas a questão da preparação teológica houve ali, não é? Mas foi mais adiante a questão da preparação. Eu acredito que foi mais adiante. Então, a obra missionária deve ser nossa prioridade, não seguimos dar cumprimento da grande missão. A igreja missionária, quanto a igreja e seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, e disse o Espírito Santo. Então, ela remete justamente para o que Jesus falou lá em Atos capítulo 1, o tempo que o pastor citou da preparação, para aguardar o revestimento do poder do Espírito Santo, é lógico, mas digamos que hoje esses 10 dias, para nós, seja o nosso tempo, a urgência da igreja preparar candidatos para aguardar o momento certo que o Espírito Santo vai chamá-los para essa grande atribuição que é a evangelização dos povos. Eu digo assim, um preparo, mas até mesmo dentro do nosso contexto mais próximo, a gente tem algumas áreas que faz necessário, né, parar, sentar e estudar aquele ambiente, que é diferenciado também. Né? Porque a gente fala assim, prepare o estudo para quando se vai transcultural, evidentemente, começando pela língua. Pela língua. E a gente acredita que vamos evangelizar no sertão. Sim, mas o que é que eu preciso saber de lá? Pastor, aproveitando esse momento que o senhor falando aí, me recorda muito bem. O pastor João, ele citou quanto à dificuldade de ele trabalhar em campos na Europa, especialmente Portugal, não foi, pastor? Em algumas cidades. Foi. E a questão do costume, da língua, não é? Uma questão de preparação para trabalhar ali. E nós entendemos que, quando se trata da evangelização a nível nacional, parece que, quer dizer, quando se trata da transcultural, já não há tanta preparação, não há tanta preocupação quanto a preparação do candidato.
não é tão somente o curso teológico, não é? Então, e quando se trata de um trabalho nacional ou estadual, parece que é totalmente negligenciado, né? Totalmente negligenciado, é aquilo que o senhor falou. Se você vai trabalhar no sertão, você tem que conhecer o sertanejo. Isso. Não é? Tem que conhecer o costume, a linguagem sertaneja que você vai trabalhar com aquele povo, a necessidade do sertanejo, como chegar ali, não é? Se você vai trabalhar no campo de cigano ou indígena, a mesma situação. Tem que ter uma preparação linguística, não apenas para aqueles missionários que vão atuar em campos transculturais. Não, em campo estadual, nacional, dentro desses grupos específicos, tem que haver uma preparação indispensável para o candidato ao campo de evangelização. Sempre contribuindo, evidentemente, Claro. na sua vida devocional, de Com jejum, conexão, de né? oração, né? E de leitura da palavra. Isso é um exercício contínuo, ininterrupto, né, pastor? Não é verdade? Um dos maiores missionários da Assembleia de Deus no Brasil foi o missionário Joel Carson. E Carson veio para o Brasil com mais ou menos 4 anos de crente. Não era um crente de anos. Você está me entendendo, tá? Estou, pastor, sim, senhor. Ele aceitou Jesus e a igreja preparou ele diretamente para a missão. Com 4 anos, mais ou menos, ele já estava no Brasil. E os marcos que ele fincou, as estacas que ele fincou nesse país, é uma das mais sólidas desse país, uma das mais sólidas. Eu quero mostrar o seguinte, que aquele homem jovem ainda, mas ele teve um direcionamento, você está me entendendo? Sim, senhor. Específico para isto, para fazer essa obra para Deus. Paulo, quando não era crente, me permite usar esse termo, Paulo foi mentorado por Gamaliel. Foi verdade. Quando se tornou crente, foi mentorado por Barnabé. Então todo mundo precisa de ser ajudado É verdade. no ministério. Eu quero ler um texto bíblico em 10 de Romanos, que esse texto, meu Jesus, como ele fala alto para a minha vida, que diz o seguinte. Primeiro ele diz assim, porque com o coração, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração, é Romanos 10, 9, viu? 10, Creio que 9, Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todos aqueles que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que ouvem, porque, veja isso aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja agora. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se o pecador nunca ouviu falar de Cristo, vai invocar. Como vai invocar? Que ele não crê. Não foi ensinado a ele Mas no isso. caso do Brasil, muitos conhecem, né? Sim. E como crerão? E agora, e como crerão naquele de quem nada ouviram? É. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa é a tarefa da igreja local. A igreja local tem que ensinar, tem que preparar e tem que enviar. Perfeitamente. Não podemos elitizar a evangelização. Não é um grupo especial. É descaracterizar, né? A Isso. própria Bíblia. Eu vi um escritor ontem, ele dizia, né, até inclusive comentando a pré-aula dessa lição, que ele dizia que ele era contra, né? Assim, contra a departamentos de evangelização dentro de uma igreja. Como? Porque, como o pastor falou, está se elitizando um grupo específico para ter a responsabilidade quanto à tarefa da evangelização, onde, na verdade, a tarefa é de todos. É porque nesse igreja. aspecto aí dogmatiza o evangelismo, né? Mas não é isso. Não é. Ó, irmão, eu frequento escola dominical, não tem nada a ver com o evangelismo à tarde. É. A Eu sou igreja, quem evangelista for que eu quero igreja, com a né? escola dominical. Na realidade, nós estamos encerrando, mas a igreja, quem for igreja, tem que cumprir esse papel. E evangelizar não está restrito a um momento, né? A gente Não. evangeliza quando acorda, né? indo trabalhar no lugar onde a gente estuda,
onde moramos, com as pessoas com quem lidamos diariamente. A nossa vivência é um constante evangelismo. Então, eu quero pedir aos irmãos que deixem suas palavras de consideração, né? E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente tem, evidentemente, um limite, um tempo, mas eu acredito que o que foi aqui exposto, para mim particularmente, já contribuiu bastante para a minha vida, para a compreensão da obra de Deus também. Irmão Iranilson, quero agradecer a sua presença e deixe suas considerações finais. Assim, a obra de evangelização sempre vai ter a sua necessidade, não é, pastor? Isso. Jesus mesmo disse, né, que a obra é grande e os trabalhadores são poucos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, só considerando que a ordem é para todos, independente de departamentos e grupos específicos, como igreja, e também considerando que o livro aí, que está na mão do nosso evangelista, nosso superintendente, diz que o evangelho ele já chegou tarde no Brasil, não é? Isso. Se ele chegou tarde, nós devemos ter a urgência de cumprir essa tarefa o mais rápido possível, né? Cumprindo o IDE. Mas para mim aqui fica a minha gratidão, as minhas considerações ao convite da Superintendência das Escolas Dominicais, na pessoa do pastor Steve Ribeiro e na pessoa do pastor Marcelo. Para mim foi muito gratificante, somou muito, né, para a gente que estamos inseridos dentro desse contexto. Agora faço o que Paulo fez aí no capítulo 10 de Romanos, que o pastor citou, ele se incluiu naquela tarefa da pregação do Evangelho, né? E para mim é muito gratificante. E termino dizendo, louvando a Deus pela vida da nossa igreja, da nossa convenção, do nosso pastor presidente, porque nós temos visto de perto, pastor. Temos chegado em cidades, no sertão, no agreste, em qualquer canto desse estado, e tomando um relatório com o obreiro, quanto aquela igreja rende. Às vezes o aluguel de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$500, e a igreja não rende nem o dinheiro do aluguel. É R$200, é R$100, é R$150. Tive numa congregação agora que ela estava rendendo, segundo o relatório do pastor, R$123 mensais. Uma capacidade para 200 pessoas nessa congregação. Agora me diga, se não houvesse uma prioridade pela obra de evangelização, por missão, em cumprir o IDE de Jesus, aquele trabalho estava sendo mantido ali? No caso, render porque as pessoas que se convertem, né, pastor, como é uma obra completa, a atitude de dar o dízimo faz parte da vida cristã. Não, mas eu falo pelo fato da carência do lugar. Falando da questão financeira. Claro, escute isso, o exemplo que eu vou dar. Eu vivi em uma cidade, muito no estado de Pernambuco, há anos passados, e uma irmã chegou e disse, eu quero frequentar nessa igreja. Mas a senhora é de igreja tal, irmã. A gente vê a senhora entregando literatura e falando, mas mandaram embora de lá. Por quê? Porque eu saía e trazia um relatório de 20, 30 pessoas que se entregaram para Jesus. E o pastor me disse, e o dinheiro, irmã? Aqui a gente quer dinheiro. E ele falou assim, mas eu não estou trazendo as almas. Se não, a senhora vai para a Assembleia de Deus, que é lá, o lugar da senhora é lá. Meu Deus. Porque isso aqui funciona com dinheiro. Esse negócio de ganhar alma, é lá para a Assembleia de Deus. Não era uma igreja séria, né? Não era uma igreja séria. Concluindo. Isso é coisa real. Concluindo, né? Então, diante de uma realidade como essa, a gente observamos que nossa igreja, tem se preocupado com a questão da evangelização, né? E não apenas se preocupado, mas amado a obra do Senhor e uma preocupação em cumprir o IDE, né? Então louvamos a Deus e fica aqui a nossa gratidão e considerações pelo convite de poder estar aqui contribuindo de alguma forma e ficando à disposição para qualquer outro convite. Amém. Pastor João, deixe suas palavras finais, que nós já sou atingimos. Eternamente grato por tudo que Deus tem feito na minha vida através da pessoa do nosso pastor presidente, do superintendente da EBD, do vice-superintendente, e vamos caminhando conforme eu uso aquelas palavras que Jacó disse a Esaú, eu vou, meu filho, vai na frente, eu vou
aqui no passo da criança, no passo do gado, não precisa carreira não, sabe? É verdade, pastor. Não podemos parar no caminho, vamos caminhando devagarinho. Amém. Louvado seja Deus, eu quero agradecer mais uma vez por esse momento preciosíssimo e dizer que Deus abençoe sua vida, né, que você permaneça sendo um vaso de honra, né, uma pessoa que dá testemunho público da palavra de Deus e que isso sim é um evangelismo, né, eficiente. Viver a palavra de Deus de acordo com a sua vontade talvez seja a forma de evangelismo mais eficiente que nós podemos ter hoje no século XXI. Nós temos aqui alguns livros, História da Evangelização do Brasil, de Elben M. Lenz César. É uma dica literária, você pode ir dos jesuítas aos neopentecostais, Missão Integral Transformadora, de Manfred Valdemar Kohl, Antônio Carlos Barro, também um excelente livro para estudarmos um pouco esta lição. Temos o Manual de Evangelismo, da nossa CPAD, que é de autoria do pastor Valdir Bícego, e também um excelente livro que fala um pouco da história do nosso Pernambuco, Paraíba e algumas outras regiões do Nordeste. Fatos e personagens de perseguições a evangélicos, antes que as marcas se apaguem, de Josué Silvestre. Então, são boas dicas. Esse livro aqui é excelente, né? Principalmente para quem mora no Nordeste, conhecer um pouco dessa história, que se não fora o amor, o desejo de manter viva essa memória, certamente muitos não saberiam. Então, que Deus abençoe, continue nos ajudando orando, né, participando desse trabalho. Se você tem intenção de se aprofundar um pouco mais, né, na obra missionária, na missiologia, a nossa faculdade disponibiliza para você um curso, né, de teologia, que uma das cadeiras também está incluída, né? Missiologia. Então, a Assembleia de Deus, Abreu e Lima, nós temos aqui a nossa escola teológica, então venha e matricule-se. Até a próxima aula, permitindo Deus.